conosco desse casamento coletivo, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser bênção. Amém, igreja? Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Êxodo, capítulo 17, verso 8 em diante. Êxodo, no capítulo 17, verso 8. Quem está preparado para continuar ouvindo a voz de Deus, dá um glória a Deus aí. Êxodo capítulo 17, verso 8 até o verso 13, diz assim: Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué: Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus, o cajado de Deus estará na minha mão. Josué fez conforme Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a sua mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele para que Moisés se assentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado, outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Até aqui. Amado, eu quero falar hoje um pouquinho sobre um tema que eu não me lembro de já ter ministrado. Eu acredito que eu nunca ministrei especificamente. Talvez eu tenha citado em algumas mensagens, mas hoje é uma mensagem de ensino, em que Deus colocou no meu coração, porque essa semana, em especial, esses últimos dias, foram dias em que essa palavra, ou isso que será ensinado hoje, foi muito real no nosso meio. Sabe aquela coisa da gente viver algumas coisas? Aí já está aí. Da gente viver algumas experiências, e essas experiências nos marcarem. Quem já viveu experiências que te marcaram aí? Levanta a mão. Acredito que todos nós. E aí por esses dias e tudo que aconteceu, e a cirurgia do pastor Jorge, todo mundo, eu creio que saiba, estão identificados com o que aconteceu. E aí nós vimos uma igreja se levantando, amado. Nós vimos famílias se levantando em oração, em intercessão pela vida do nosso pastor. Nós vimos ministérios falando: pastor, estamos jejuando pelo Senhor. Pastor Jairo, pastor Jorge, pastora Aline, pastora Solange, pastora Camila, estamos orando por vocês. Toda a família está representada nas nossas orações, pessoas fazendo jejum pelas nossas vidas. E aqui eu não estou dizendo porque aconteceu conosco, mas obviamente que isso mexeu comigo. Obviamente que isso tocou o meu coração de forma com que Deus falou comigo assim: ensina a minha igreja ainda mais sobre o poder da intercessão. Então, se você puder, repita assim comigo: intercessão, uma poderosa arma espiritual. Vamos repetir isso mais uma vez, última vez. Intercessão, uma poderosa arma espiritual. O que é, irmão, interceder? Você já parou para analisar o que significa interceder? Interceder, até meio que pelo dicionário, é a capacidade de se importar, é intervir em favor de alguém. Mas a intercessão, ela é uma das formas de oração. Todo mundo aqui sabe o que é oração, amém? Oração, falar com Deus, seja ajoelhado, seja de pé, seja sentado, seja no teu carro, seja no banho, seja no momento da tua devocional. Oração todo mundo sabe o que é, acredito eu que não tenha segredo para ninguém, é falar com Deus. Mas existem diversas formas de fazer isso. Existem diversos tipos de oração. Como, por exemplo, nós fizemos aqui um tempo de oração antes do culto acontecer. Quem chegou antes do culto viu acontecendo aqui, sendo movido nesse altar, um tempo de oração, um tempo de busca do Senhor, pela presença do Senhor, feito pelo Ministério de Louvor. Mas eu não sei se você sabia que mesmo você que chegou depois, ou chegou quando o culto já estava começado, ou já tinha começado, você acabou de fazer oração aqui. Você orou. Você sabia que você orou já hoje, aqui na igreja? Não, pastor, eu não estava antes, eu não orei, não deu tempo, ou cheguei e fiz uma oração rápida. Não, você orou durante aí 20 minutos pelo menos. Sabe por quê? Porque todo louvor que nós cantamos, que é baseado na palavra de Deus, é uma oração ao Senhor.
Porque existe oração através do louvor, ou um louvor que é uma oração. Todo louvor baseado na palavra de Deus, hinos que pregam a palavra, é uma oração ao Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Outra prática de oração que nós sabemos e que existe é o clamor, como nós estávamos fazendo aqui anteriormente, como nós fazemos costumeiramente. O que é clamor? Clamar ao Senhor, buscar ao Senhor com intensidade, chamar pela presença dEle, clamar pela presença dEle, é clamor. É quando é o grito da nossa alma ecoando através da nossa oração, dizendo, por favor, eu preciso, eu quero, eu desejo, é um clamor. Quem está me entendendo, diga outro amém. Existe outro tipo de oração, essa é muito comum, e muita gente não sabia, mas talvez é a que a gente mais faça, que é a oração de petição. Existe um tipo de oração que é a petição, ou seja, pedir. Irmão, não tem problema em pedir, o problema é quando a gente só pede. Por quê? Porque a palavra de Deus disse, não é qualquer um, o próprio Jesus diz, pedi e recebeis, batei e abrir-se-lhe-á, buscai e achareis. Ou seja, aquele que busca encontra, aquele que busca encontra, aquele que procura acha. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar ao Senhor e pedir ao Senhor não tem pecado. Ou melhor dizendo, pedir ao Senhor não tem pecado. A gente só não pode fazer disso a nossa única oração. Qual é o outro tipo de oração? A oração de ação de graças ou de gratidão. Irmão, só uma dica, tá? Não quero ensinar ninguém a nada, é só uma dica mesmo. Começa o seu dia e termina o seu dia com uma oração de graças, com uma oração de gratidão. Irmão, não começa o seu dia reclamando que você acordou cedo, não. Eu sei que é nosso às vezes, é normal, às vezes você está cansado, você quase virou a noite acordado, às vezes você não estava bem de madrugada, você já não acorda muito legal. É meio que instantâneo, é meio que humano. Nossa, já saí reclamando, ai que dia, ai ter que acordar mais uma vez, ai ter que trabalhar mais um dia. Eu sei, ninguém aqui é anjo. Mas irmão, uma dica, uma sugestão. Começa o seu dia, se acordou, abriu o olho, fala assim, obrigado Jesus, por mais esse dia que o Senhor me deu. Está terminando o seu dia, irmão, não termina também dizendo, ai que dia difícil, ai que dia atribulado. Não tem problema também, faz parte. Mas não termina o dia reclamando e falando, ai como não queria ter acordado hoje, como ai não sei. Não, irmão, termina o dia falando assim, Senhor, talvez tenha sido difícil, mas obrigado porque o Senhor me deu mais um dia e o Senhor me sustentou até o final dele. Ação de graças. Mas o que mais? Qual é outro tipo de oração? Uma delas, um tipo de oração se chama intercessão ou oração intercessória. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje, sobre a oração intercessória. Mas ainda antes da gente entrar propriamente nessa palavra e nesse contexto, eu quero que você me ajude aí, por favor, que você abra a tua Bíblia comigo ou nos acompanhe pelo telão, Efésios capítulo 6, verso 12. Efésios 6, 12. Diz assim o texto, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mãe, eu tenho certeza que você já aprendeu isso aqui. Essa igreja ensina muito, esse altar é uma escola. Mas preste atenção nisso, muitas vezes a gente está lutando contra pessoas quando o problema não são as pessoas. Às vezes a gente está tentando lutar com as nossas forças e armas carnais, nossas, inteligência, capacidade, direcionamento próprio, quando nós deveríamos lutar mais de joelho no chão. Deveríamos lutar mais com as nossas armas, como vai dizer Paulo, e eu quero que você me ajude aí, por favor, 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 4. Entendendo esse texto de Efésios, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, contra homens, contra pessoas, Paulo também vai dizer assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, as armas das nossas guerras, a arma da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas para destruir fortalezas, anulando sofismas. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, a nossa arma não é daqui, irmão. Mexe com quem está perto de você, diga assim, a tua arma não está aqui. Aponta para o céu assim, ó, diga, a nossa arma está lá. É em Deus, irmão. É em Deus. Terceiro, Tiago capítulo 5, verso 16. Tiago capítulo 5, verso 16, em especial a parte B. Tiago vai dizer assim,
pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos, ou muito pode a sua eficácia, a súplica do justo. Diga assim, a minha oração, não, diga mais forte, diga a minha oração tem poder. Você crê nisso, irmão? Então uma pergunta que ninguém precisa responder, por que a gente não ora tanto se a gente acredita nisso? Pra gente pensar, não é? Não estou querendo, por favor, mais uma vez, não quero constranger ninguém, ofender ninguém. Mas se nós declaramos isso, a minha oração tem poder, e eu creio nisso, por que eu não oro? Tanto quanto deveria orar. Por que a oração se torna, não tem mais o que fazer, eu vou orar? Quando deveria ser assim, a primeira coisa que eu vou fazer antes de qualquer outra, eu vou orar. Substitua isso de que não tem mais o que fazer, eu vou orar, e coloque no lugar disso, antes de qualquer coisa, eu vou orar. Antes de qualquer coisa, primeiro eu vou orar. Vamos lá então para esse texto, esse contexto, como tem a ver com intercessão. Moisés, ele é chamado por Deus e ele exemplifica o intercessor. Ele é chamado por Deus para a libertação de um povo e para que ele conduzisse um povo durante 40 anos no deserto até a terra prometida. Então Moisés, que é chamado por Deus, que é levantado por Deus, até não se achando capaz inicialmente, mas finalmente ele entende o seu chamado, o propósito, ele vai até Faraó, você conhece, tem as 10 pragas, e depois de tudo isso passado, eles atravessam o mar, eles vencem tantas coisas, eles são mantidos e sustentados ao longo de todo o deserto. Mas Moisés, em diversos momentos, ele demonstra o seu coração de intercessor, o seu coração de alguém que ama. Porque, irmão, todo intercessor, ele ama. Todo intercessor, ele é movido por amor. Eu sei que talvez para muitas pessoas, às vezes nem o hábito da oração existe, quanto mais da intercessão, né? Às vezes nem o orar por si mesmo, ou pela sua própria família, é um hábito. Ainda não é um hábito. Ainda mais ser ou se tornar um intercessor por alguém ou por outras pessoas. Mas que nessa noite, amado, Deus mova o meu e o teu coração, que Deus nos constranja, que Deus nos ensine, e que a gente saia daqui hoje com tanta vontade de orar por pessoas, que a gente saia daqui com tanta vontade de gastar tempo em oração, não somente por nós mesmos, mas por alguém que a gente conhece que precisa de uma transformação, que precisa de uma mudança de vida, que o nosso coração seja movido a se tornar um coração semelhante ao de Moisés, alguém que vai suportar outras pessoas por amor. E então Moisés, ele é um exemplo para todos nós. Mas por que eu devo ser um intercessor, amado? 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 ao 4. Leia comigo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 ao 4. Paulo vai dizer a Timóteo assim: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Verso 3, isso é bom e aceitável diante de Deus. Diga assim, isso é bom e agradável aos olhos de Deus. Verso 4, ao qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Paulo está dizendo através dessa carta a Timóteo que é necessário, é importante que todo cristão, que todo aquele que professa a sua fé através de Cristo Jesus se torne um intercessor. Quem está me entendendo, diga amém. Então, irmã Rosalma, a pastora Conceição e outros irmãos que fazem parte dos ministérios de intercessão. Preste atenção, intercessão não é só um ministério, é também um ministério. Mas intercessão é a capacitação de todo cristão de orar por alguém. Vou dizer de novo, intercessão é o agir do Espírito Santo em nosso coração quando aceitamos a Cristo Jesus para passarmos a sermos intercessores por alguém, amarmos alguém ao ponto de orarmos por essa vida e por essa pessoa. Quem está me entendendo, diga amém. Mas aí então vamos lá, vamos para o texto inicial. O texto inicialmente começa no verso 8, dizendo o quê? Êxodo 17, verso 8. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Irmão, presta atenção que essa guerra não foi uma escolha, essa guerra não foi fruto de uma decisão errada, essa guerra não foi nem mesmo um desejo ou uma busca de Moisés ou do povo de Israel.
contra o povo amalequita. Não foi Israel que se levantou contra Amaleque ou contra os amalequitas. Não foi Israel que fez nada demais. Israel só parou-se em Refidim para descansar. Se estabeleceu em Refidim. E quando eles estão em Refidim, numa cidade, de repente os amalequitas chegam. Ninguém deu motivos para terem aquela guerra. Eles só estavam acampados e descansando em Refidim. Diga assim comigo, um intercessor. Vamos lá, diga mais forte. Um intercessor não escolhe suas guerras, mas sempre está pronto para elas. Irmão, está na hora da gente parar de ficar reclamando das guerras que a gente tem e se levantar como intercessores. Olha que interessante o verso 9, continuando esse texto. Assim que os amalequitas se levantaram contra Israel, se levantaram contra Moisés e o povo, e vieram para batalhar contra eles, olha o verso 9. Com isso, se levantou o povo de Amaleque. Eles estavam acampados, descansando em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe homens e sai. Vai à peleja contra Amaleque. Amanhã estarei em cima do outeiro, ou seja, em cima do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Sabe o que Moisés está dizendo? Não dá tempo de ficar reclamando, agora é hora de interceder. Irmão, eu vou dizer de novo. O mesmo tempo que a gente gasta reclamando das guerras que se levantam, é o mesmo tempo e energia que a gente poderia gastar de joelho no chão, intercedendo para o Senhor mudar essa história. Então, ao mesmo tempo que a gente fica murmurando e dizendo por que aconteceu, por que chegou, eu não fiz nada para receber isso, eu não fiz nada para estar vivendo o que estou vivendo, o mesmo tempo e energia que a gente gasta para ficar reclamando, a gente poderia estar no nosso quarto fechado dizendo: Senhor, muda essa vida, muda essa história, muda essa sentença, muda isso aqui. Eu não pedi para estar vivendo isso, eu não pedi para entrar nessa guerra, mas já que o Senhor me levantou como intercessor, eu vou interceder, e essa guerra já tem determinada vitória, porque a vitória é daqueles que estão com o Senhor. Intercessor não escolhe guerra, mas ele está pronto para todas elas. Se você não está pronto, irmão, pede para Deus nessa noite. Fala: Senhor, me prepara para estar pronto para as guerras. Me prepara para colocar mais o meu joelho no chão esse ano, esse restante de ano. Me prepara, Senhor, para aprender a orar. E orar, irmão, repito, é falar com Deus. Não precisa ter uma oratória perfeita, irmão. Não precisa ter palavras, sabe, floreadas. Oh, incrível, soberano, maravilhoso, e já emenda um rabarabacê, rabada. Não, irmão, não precisa. É chegar no quarto e dizer: Pai, eu tô aqui. Pai, tá difícil, mas eu tô aqui. Pai, tá doendo. Eu não sei porque isso me alcançou, mas eu sei que o Senhor pode mudar isso. Eu sei que o Senhor tem poder para mudar essa história. Senhor, eu não sei por que meu filho, minha filha, eu não sei por que minha esposa, eu não sei por que minha família está vivendo essa tribulação. Eu não sei por que os ventos chegaram, mas uma coisa eu sei: o Senhor está no barco com a gente vai atravessar. Oração, irmão, intercessão, é buscar, é clamar. Quem está me entendendo aqui nessa noite, dá um glória a Deus. Aí olha o verso 10 comigo. Moisés está ciente da batalha. Ele dá orientação para Josué se preparar e preparar os guerreiros com espada. Mas ele sabe o seu lugar. O seu lugar é com um cajado na mão e no monte. Vamos lá, o verso 10. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram no monte, na montanha. Não tem hora que parece que não faz sentido a gente orar? Vamos lá, sem nenhuma hipocrisia, irmão, tá bom? Sem nenhuma espiritualidade exacerbada. Não tem hora que a gente tem vontade de só ir para cima e fazer e resolver? Não tem hora que a nossa vontade é simplesmente pegar a espada e falar: eu vou ser que nem Josué, eu vou para a guerra, eu vou lutar. Irmão, e tem hora que a gente tem que lutar. Eu não estou aqui e não vou pregar de maneira nenhuma aqui hoje para pessoas dizerem assim: você não precisa nunca pôr a mão na espada, você não precisa nunca lutar suas batalhas e suas guerras, só ora. Não, irmão, só oração também não é assim. Tem hora que a gente tem que lutar. Mas entenda, tem horas que as espadas têm que ser substituídas pelos joelhos no chão. Tem horas que a gente tem que entender que não adianta ter espada na mão. Tem que ter tempo de oração no quarto.
tem que ter tempo de oração diante daquele que pode mudar, porque a espada não vai resolver, mas a oração resolve. E é diante disso que Moisés ele não se constrange em dizer para Josué assim: Josué, pega os homens valentes, prepara eles, pega a espada e vai para a luta, porque eu vou para o monte, vou orar. Bom, Josué não poderia ter dito para Moisés assim: o senhor é o líder. O que os homens vão pensar se o Senhor não for guerrear com a gente? O que os homens vão pensar se o Senhor, como líder, fugir, entenda, entre aspas, fugir da batalha? Mas por que Josué não pergunta isso? Porque Josué conhecia o chamado e o propósito de Deus para Moisés. Moisés nunca precisou pegar numa espada. Moisés nunca precisou e nunca foi um valente de guerra. Mas Moisés, quando dobrava o joelho, quando abria a boca, quando usava o cajado que Deus colocou na mão dele, o mar se abria, as coisas aconteciam, a água saía da rocha, o maná descia. Então todas as vezes que Moisés abria a sua boca, Josué sabia: se ele orar, alguma coisa vai acontecer. Que as pessoas olhem para cada um de nós e digam assim: se aquele homem dobrar o joelho, se aquela mulher começar a orar, alguma coisa vai acontecer. Se aquele meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó começar a orar, eu sei que Deus muda a nossa sentença. Que Deus levante homens e mulheres igual a Moisés, que não precisam pegar em espada, é só abrir a sua boca em oração e a coisa muda. Intercessão, oração. Eu sei que essa mensagem talvez não seja a que você esperava para hoje, mas se você veio é porque Deus quer te tratar nisso hoje. Você que está em casa também nos assistindo, a mesma coisa. Aprenda, irmão, a orar, porque a oração pode muito em seus efeitos. Agora leia comigo o verso 11. Diz assim: quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Vamos lá, vamos ver se vocês estão ligados aqui nesse culto, nessa noite, nessa mensagem. Quem está com a espada na mão? Quem está com a espada na mão? Josué. Quem está armado? Josué. Quem está treinado para a guerra, irmão? Josué. Quem está capacitado para estar naquela batalha? Josué. Agora, quem que é fundamental para essa vitória? Moisés. Agora, Moisés não tem arma. Moisés não tem espada. Moisés nunca treinou para ser um guerreiro. Ele nunca passou pelos campos de treinamento para ser um grande guerreiro, com espada na mão, com flecha, com escudo, com lança. Se desse isso na mão de Moisés, ele não saberia o que fazer. Sabe por quê? Porque dependendo dos contextos, a vitória não está na capacidade do guerreiro, mas está nem na força da espada, mas está na intercessão de um homem, de uma mulher, de oração. Vou repetir: em muitas das circunstâncias e das realidades que vivemos, a vitória das nossas lutas e guerras não estará na nossa capacidade de guerrear, irmão. Pastor, mas eu me preparei. Mas pastor, eu estudei para isso. Mas pastor, eu fiz todos os cursos que eu podia fazer. Mas pastor, eu estou buscando ser o melhor marido que eu posso. Mas pastor, eu estou fazendo de tudo para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos. Eu estou fazendo de tudo. Mas pastor, eu sou a melhor mãe que pode existir. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei por que meu filho não muda. É porque você está tentando na tua força, na tua espada, na tua capacidade. Mas essa luta, por mais que Josué e os guerreiros fossem maravilhosamente treinados, eles nunca venceriam se não tivesse Moisés intercedendo. É isso que a gente tem que entender, irmão. Tem algumas lutas que a gente vai lutar, e tem que lutar. Repito, a gente tem que lutar. Mas parece que a vitória não vai vir até que alguém se levante dentro da casa para dizer: eu vou fazer um jejum e uma consagração por essa causa. No dia seguinte a vitória está ganha. É alguém que vai começar a colocar-se diante de Deus nas madrugadas para dizer: eu vou orar e o meu filho vai mudar, essa tribulação vai passar, esse vício vai embora, em nome de Jesus essas amizades que não deveriam estar vão parar de estar perto dele, próximo dele. E de repente, sem nenhuma explicação, ele começa a chegar em casa mais cedo. Você fala: o que está acontecendo, filho? Cadê os seus amigos? Ah, eu não estou mais com eles. Aí você fala: oh, eu tirei a minha mão da espada e coloquei as minhas mãos em intercessão. Eu tirei as minhas mãos e dizer: você precisa parar, você precisa mudar. Não. E eu comecei a dizer: Jesus muda, Jesus muda, Jesus muda, Jesus muda. E de repente Jesus entrou e tudo mudou, irmão. Porque é intercessão. É o poder de um intercessor. Quem está me entendendo aqui? Diga amém.
em algumas guerras, presta atenção nisso, o posicionamento espiritual vale mais do que a capacidade de guerra. Em algumas lutas, eu não vou dizer todas, irmão, porque tem lutas, repito, que a gente tem que guerrear. A gente tem que pôr a mão na massa, tá bom? Levantar cedo, dormir tarde, nos capacitarmos. Não é só orar, não. Senhor, prepara o melhor emprego para mim, com o melhor salário, eu quero o cargo de chefia. Tá, você estudou aonde, irmão? Você se capacitou aonde? Você está levantando de manhã, você está dormindo tarde, você está se capacitando. Ah, não, pastor, estou só orando, então esquece. Tem que pegar na espada, tem que ir para cima. Quem está me entendendo, diga amém. Mas tem lutas que não adianta a espada. Tem guerras que não adianta a gente tentar lutar sozinho, ou na nossa força. É posicionamento. Olha que interessante, então o povo ele vencia, enquanto Moisés estava com a sua mão, vamos lá, enquanto Moisés estava com a sua mão levantada, erguida. Enquanto Moisés tinha a sua mão erguida, o povo de Israel vencia. Mas quando ele abaixava as suas mãos, o povo de Israel perdia a luta. Agora, olha que interessante, como que Moisés sabia que ele tinha que ficar com as mãos erguidas? Como que Moisés chegou a essa conclusão, dizendo, enquanto a minha mão está levantada, o povo está vencendo, quando a minha mão se abaixa, o povo perde? É óbvio, está no texto. Vamos lembrar lá? Coloca para mim de novo o verso, acho que é 11. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Verso 10, olha lá. Josué fez com aquilo que Moisés havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram ao monte. Diga assim comigo, eles subiram. Não, peraí, pastor, eu não entendi, agora você vai entender. Como que Moisés sabia que quando as suas mãos estavam erguidas, o povo estava vencendo, mas as suas mãos, quando se abaixavam, o povo perdia? É discernimento espiritual? É o anjo que falou? Não, irmão, porque ele via. Ele estava no monte. Ele estava em cima da guerra. Então a guerra está acontecendo lá embaixo. E Moisés aqui em cima está olhando e dizendo, nossa, enquanto eu ergo minhas mãos, o povo vence. Quando as minhas mãos se abaixam, o povo perde. O que isso quer dizer? Visão. Um intercessor é aquele que vê aquilo que ninguém mais está vendo. O intercessor é aquele que discerne aquilo que ninguém está discernindo. O intercessor é aquele que ora por razões que ninguém está orando, porque nem sabe que são elas que estão modificando os ambientes. O intercessor é aquele que vai orar por alguém ou por uma circunstância antes até dela acontecer. Por quê? Porque Deus já revelou, porque um coração de intercessão tem revelação. Agora olha aqui, presta atenção. Se ele estava no monte e ele via, é por isso que ele sabia, eu preciso ficar com as mãos levantadas. Agora, eu vou mexer um pouquinho com cada um de nós. Sabe por que a gente não ora mais e não intercede mais? Justamente porque a gente não enxerga as guerras que, por causa das nossas mãos abaixadas, as pessoas estão perdendo ao nosso redor. Vou repetir. Sabe por que eu e você, pai, mãe, marido, esposa, filhos, por que a gente não ora mais e não intercede mais como deveríamos? Porque a gente não faz o que Moisés fez, a gente não se levanta para perceber, a gente não vê, a gente não percebe. Irmão, quanta gente, eu vou mexer com vocês, com cada um de nós, porque eu também fui constrangido por isso. Quantos de nós estamos vendo a nossa família se ruindo, sendo destruída, acabando, gente se perdendo, filhos indo para drogas e para tantas outras coisas, e a gente não intercede, porque ou a gente está fingindo que não vê, ou a gente não reconhece o poder da intercessão. Moisés está dizendo, não é fácil ficar com a mão erguida, mas se eu abaixar, eu sei que tem gente perdendo por causa da minha mão abaixada, então eu preciso ficar com a mão levantada. Ah, não é fácil acordar todos os dias pela madrugada para orar pela mesma situação, mas se eu reconhecer que aquela situação depende da minha oração, eu vou continuar orando e acordando toda a madrugada. É alguém que entendeu que a oração faz sentido e a oração tem retorno. Quem está me entendendo, diga amém. Gente, que Deus mexa com a gente hoje e dizer por que você não ora mais. É gente que está vendo o seu trabalho acabando, a sua loja fechando, o seu comércio indo cada dia pior, mas não consegue tirar todos os dias 10, 15, 20 minutos, meia hora para orar pelo seu comércio, para interceder pela sua loja. É
gente que está vendo casamento, como eu já falei, filhos e tantas outras coisas. É alguém que tem um sonho grande, por exemplo, de fazer uma universidade, uma faculdade, sabe que os pais não têm condição, você não tem condição, mas não tira 10, 15, 20 minutos, meia hora para fazer uma intercessão dizendo: Senhor, muda isso, abre uma porta que eu ainda não posso, me capacita para fazer uma faculdade, uma universidade não paga. Senhor, o Senhor pode mudar a minha vida, a minha história, o Senhor pode abrir essa porta. Mas a gente não ora, ou porque a gente não acredita no poder da oração, eu não sei. Mais uma vez repita, a oração tem muito poder. Quem crê nisso? Irmão, não deixa as pessoas se perderem perto de você porque você não está intercedendo. Não deixa a tua família estar perdendo guerra porque você não tem tempo para ficar levantando a mão. E aqui eu não estou falando literal, você me entende. Porque você não ora, porque você não busca, porque você não intercede. Eu vou mexer mais um pouquinho. Pai, mãe, marido, esposa, teu cônjuge, o teu filho, tua mãe, teu pai, ainda não estão no Senhor, com o Senhor. O que você está esperando para fazer um jejum, consagração e oração todo dia por isso? A gente não sabe o dia de amanhã, amado. E essa alma e essa vida vai ser cobrado de mim e de você. Ah, pastor, eu estou indo para o céu, eu estou salvo, glória a Deus por isso, mas é a tua casa? E os teus amigos, os melhores, pelo menos? E os teus parentes, irmão? Se morrerem hoje, vão para onde? Isso não te incomoda? A ponto de você gastar os teus dias, as tuas madrugadas, ou alguns minutos que sejam todos os dias para dizer: Senhor, salva minha família. Senhor, salva o meu marido, salva minha esposa, salva meus filhos. Quem está me entendendo, diga amém. Olha o verso 12. Não é fácil interceder. Não é fácil ser um intercessor. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e ele se assentou nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um do lado, outro do outro. Assim ficaram firmes as mãos até o pôr do sol. Irmão, não é fácil ser intercessor. Não é fácil orar por pessoas. Não é fácil, na verdade, nem ter o hábito de oração diário, cotidiano, rotineiro e de qualidade. Não é fácil. Mas, irmão, quem diz que seria? Irmão, não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando de guerras espirituais. Por que você acha que seria tão simples? Eu venho para a igreja uma vez na semana, só leio a Bíblia na igreja, ou só oro quando eu estou no culto, e está tudo bem, Deus vai resolver tudo. Não, irmão, não é assim. Isso é ilusão. Eu sei que essa palavra é de ensino, essa palavra é pastoral. Quem está recebendo essa palavra, diga amém. Então não adianta vir para a igreja uma vez na semana, irmão, gastar aqui 1h30 e achar assim: pronto, fiz tudo que precisava fazer está feito, e agora Deus vai cuidar de tudo. Não, irmão, isso é ilusão. Amanhã você tem que gastar tempo com o Senhor de novo. E na terça-feira você tem que gastar tempo com o Senhor de novo. E na quarta-feira tem a quarta da fé, vem pra cá de novo. E na quinta-feira você tem que gastar tempo com Deus de novo. E na sexta e no sábado, todos os dias. Quem tá me entendendo, diga amém. Porque a nossa guerra, irmão, a gente está em guerra constante, todo dia. E aí então não é fácil, porque as mãos se cansam. Mas em nome de Jesus, para cada intercessor que está se levantando nessa noite, Deus estará levantando Arão e Hur, que vai sustentar as tuas mãos quando elas estiverem pesadas. Vai ter alguém intercedendo por você enquanto você intercede por outro alguém. Vai ter alguém do teu lado enquanto você está do lado de alguém. Vai ter alguém para chorar com você enquanto você chora junto com alguém. Deus estará levantando Arão e Hur nessa casa, nessa igreja, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Você tem orado pelos teus intercessores? Pastor, mas quem que é o meu intercessor? Você não sabia, não? Possivelmente, se a tua mãe é crente, ela é tua intercessora. Não tenho dúvida nenhuma. Com raríssimas exceções, uma mãe não ora pelos seus filhos. Então toda mãe é uma intercessora. Todo pai é um intercessor. Filhos, interceda pelos seus pais também. Quantas vezes você, filho, orou pela vida do teu pai e da tua mãe? Teus líderes, você que é da igreja, você que é liderado aqui nessa igreja, que faz parte de algum dos ministérios dessa igreja, qual foi a última vez que você orou pelo seu líder? Seja um Arão e um Hur na vida do teu líder, da tua liderança. E para nós caminharmos e encerrarmos verso 13, aí o texto vai dizer assim: e Josué desbaratou, destruiu, venceu os amalequitas e o povo ao fio da espada. Peraí, o texto está dizendo que quem venceu? Não, vamos lá, o que está no texto? Quem venceu?
mas a gente sabe que não foi ele. Nós acabamos de ler, irmão. Não foi a espada de Josué, é a mão levantada de Moisés. Mas por que o texto termina dizendo que Josué destruiu os amalequitas ao fio da espada? Porque o intercessor não está mais preocupado com o reconhecimento. Ele está mais preocupado em manter o seu propósito. O intercessor não precisa que todo mundo fique sabendo que foi por causa da oração dele que o filho ganhou, que foi por causa da oração dele que aquela porta abriu, que foi por causa da oração dele que a família mudou. Não, as pessoas podem dizer, é o filho que é bom, é a esposa que é incrível, é a família que é preparada, é tudo, é tudo sorteio, é tudo sorte, não tem problema, não precisa de reconhecimento, continua no propósito, continua intercedendo, continua orando, continua fazendo a tua parte. Se ninguém reconhecer, fica tranquilo, lá no céu tem reconhecimento, lá no céu existe um Deus dizendo, ah lá meu intercessor, ah lá mais um intercessor, ah lá mais uma intercessora, ah lá o intercessor da sua casa e da sua família. Existe em Itapetininga intercessores, amém? Não fica preocupado com reconhecimento não, irmão. Ai, mas ninguém falou que eu tive em oração. Ah, mas eu preciso que o fulano fique sabendo que eu orei por ele. Não precisa, irmão, você só ora. Se Deus fizer a obra já está muito bom. O teu propósito é orar e a porta abrir, o teu propósito é orar e as coisas mudarem, o teu propósito é orar e a salvação chegar, amém? E aí eu encerro agora com um testemunho. Eu não sou muito de contar testemunho, mas esse não é nem meu e na verdade nem de ninguém que eu conheço propriamente. Foi um vídeo que eu assisti essa semana, acho que semana passada, e que mexeu muito comigo, de um pastor. É um pastor que eu reconheço muito, por isso eu estou compartilhando. Pastor Moisés Leopoldino. Fica a dica aí para quem quiser escutar. E esse pastor, ele conta um shortzinho, num vídeo curto, sobre o testemunho de alguém que ele conheceu, que ele conhece, na verdade, que teve a vida completamente transformada. E esse homem que teve a vida totalmente transformada, preste atenção nessa história e nós vamos encerrar. Ou na verdade encerrar não, nós vamos orar. Esse homem que teve a vida transformada era um grande bruxo ou macumbeiro, como você preferir chamar, mas de alto escalão. É alguém que já tinha chegado no grau dos graus máximos da macumbaria, da bruxaria. Era alguém que trabalhava muito intensamente, realmente, para matar pessoas, para destruir casamentos, para deixar pessoas desempregadas, etc. Doenças, etc. Então esse homem, que eu não vou citar o nome, conta para o pastor como foi a sua transformação, quando foi o dia que esse homem foi convertido ao Senhor. Quando foi que o choque e a conversão aconteceu, irmão? Não é a conversão de alguém que não era nem de um lado nem do outro, entre aspas, né? Não existe meio caminho, mas não, é alguém que estava com Satanás, é alguém que estava com o capeta, com o inimigo, é alguém que fazia trabalhos, mexia e buscava entidades e recebia entidades no seu corpo e etc. Como que um homem desse se converte? Ainda mais estando num alto escalão da bruxaria. Vou te contar esse testemunho. Ele conta que é o seguinte, ele, que já era muito famoso, muito bem pago para fazer os trabalhos que fazia, certo dia recebeu um trabalho para ser feito. E esse trabalho era muito caro, preço muito alto, muito alto. Quando esse homem recebeu essa função, essa necessidade de fazer esse trabalho, ele falou, esse trabalho não dá para ser feito em um dia ou uma semana. Eu preciso, presta atenção nisso, eu preciso preparar durante 1 ano para fazer esse trabalho. Quanto tempo ele precisava se preparar? Irmão, e às vezes a gente não tem coragem de ficar 1 semana em oração, né? E às vezes a gente diz assim que 2 cultos na semana é muito, né? Para Deus. Um homem que serve o capeta está dizendo, eu vou preparar 1 ano para fazer um culto ao capeta, para fazer um trabalho. A gente não gasta 1 mês, 2 meses, 3 meses em oração por alguém ou por alguma causa. Mas deixa isso para lá, só aproveitei a deixa. E aí esse homem vai se consagrar durante 1 ano para fazer aquele trabalho. No dia do trabalho, chegando o dia que ele precisava realizar aquele trabalho, já remunerado, já pago, tudo pago antecipadamente para o trabalho, vai dizer que naquele dia ele ainda teve que ficar durante 1 hora preparando tudo, mais de 1 hora, preparando tudo, ambiente, música, batuque, tudo, iluminação, tudo, preparando tudo para aquele trabalho específico. Naquele dia ele faria só aquele trabalho. Quem está me entendendo aqui, diga amém.
Ah, pastor, eu não acredito nessas coisas. Irmão, não sei nem porque você vem na igreja então. Se existe o bem, existe o mal. Se existe Deus, existe o capeta. Então trabalho existe e ele pega, irmão, na vida de quem não está com Cristo. E aí então esse homem falou, é hoje, vou fazer o trabalho. Irmão, ele estava desgastado, depois de 1 hora se preparando, dançando, cantando, fazendo tudo que ele precisava fazer para a entidade chegar. Depois de mais de 1 hora buscando e fazendo, vai dizer que o capeta se manifestou. Na verdade, um dos demônios, não o próprio, mas um dos demônios se manifestou, uma entidade. E quando essa entidade se manifestou, preste atenção nisso, não perca essa chave. Vai dizer que essa entidade chega para ele e diz assim, viu, fulano, pode parar o trabalho que hoje não vai ter como. Aí esse homem ainda tentou convencer o demônio. Pensa que é só nós que tentamos convencer Deus, irmão? Não. Aqueles que trabalham para o demônio também tentam convencer eles. Aí ele falou assim, não, mas eu preparei 1 ano. Eu já estou aqui mais de 1 hora, eu estou cansado, eu não vou aguentar fazer isso tudo de novo depois. Precisa ser hoje. O demônio falou de novo para ele, não tem como. Hoje não adianta mais. Pode parar com tudo que você está fazendo. Aí ele ainda tentando e tentando, até que chegou um momento que ele falou, não tem jeito. Aí ele fez uma pergunta. Então, por favor, só me responda, por quê? Depois de 1 ano me consagrando para esse ato, 1 hora aqui buscando e fazendo, por que não vai funcionar? Por que eu não posso terminar? Aí o demônio falou para ele assim, tá vendo aquela casa simples ali em cima? E aí ele olhou para cima, uma casinha simples, mas toda acesa, madrugada, isso já era madrugada. Aí ele vai dizer assim, lá mora uma crente. Ele falou, tá, e daí? Sabe essa crente? Assim que você foi começar o trabalho, Deus acordou ela e falou para ela começar a interceder. E sabe por quem que ela está intercedendo? Justamente contra aquele que você vai fazer o trabalho hoje. Então pode esquecer, enquanto ela estiver orando não tem trabalho. Peraí. Amém. Mas ainda não acabou. Aí ele ficou bravo, irmão. Pensa no homem que quis pular no pescoço, ficou endemoniado contra o capeta. Aí ele falou, não é possível. Uma mulher, eu sou o mais alto grau de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria. Eu 1 ano me preparando. Eu fiquei 1 hora aqui, você se manifestou. Uma mulher, uma mera e simples mulher em oração, vai fazer com que tudo isso não aconteça. Uma mulher. Aí o demônio disse assim para ele, Uma é que está orando, mas o que você não está vendo é que nas regiões celestiais tem uma imensidão de anjos que já estão entrando em batalha, já estão se preparando. E digo mais, eles estão vindo para cá, é melhor a gente cair fora logo. Irmão, eu não sei você, mas isso mexe comigo. Você está dizendo assim, não, se não tiver um grupo de oração as coisas não acontecem. Se não for o pastor que ore. Se não for Não, irmão, precisa só de um crente em oração. Precisa só de um homem e uma mulher de oração dizendo, eu vou interceder e essa história vai mudar. Precisa de um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo para dizer, essa história vai mudar, não vai continuar assim, o capeta não vai continuar nessa família, nada mais vai paralisar um cristão em oração, em intercessão. Mas se levanta para interceder, irmão. Se levanta para interceder. Não seja mais um só que vem e vai, não faz diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para acabar com o terreiro de macumba, irmão. Você foi chamado para ser alguém que, assim como nessa história, daí vamos lá, preciso terminar, né? Aí foi nesse dia que esse bruxo, ou ex-bruxo, ex-macumbeiro, do mais alto grau, disse assim, opa, eu fiquei 1 ano me preparando, 1 hora aqui. Uma mulher em oração foi capaz de mudar tudo isso? Eu não quero mais servir esse que é inferior, eu quero servir aquele que é maior. A vida de um macumbeiro foi transformada por causa de uma intercessora. Então eu estou te dizendo mais uma vez, pai e mãe, não para de orar, não para de interceder.
Filhos, não parem de orar. Maridos, esposas, não parem de orar, não parem de interceder. Enquanto você está orando, enquanto você está intercedendo, as regiões celestiais estão trabalhando. Enquanto eu e você estamos intercedendo, as vidas estão mudando, a nossa família está mudando, o nosso trabalho está mudando, a nossa faculdade, universidade está sendo transformada. Enquanto nós estamos orando, a nossa cidade está sendo mudada. Enquanto nós estamos orando, o nosso país está sendo transformado. Ore, interceda, pois há poder na oração. Leandro, me ajuda aí, faz um fundo pra gente. Eu quero que a gente gaste um tempo de intercessão agora, e nós já vamos encerrar esse culto. Do jeito que você quiser, irmão, do jeito que você puder. Se você quiser se ajoelhar, você ajoelha. Se você quiser ficar sentado, você fica. Se você quiser, fica à vontade. Mas só um fundo. E nós vamos interceder. Mas lembre-se, intercessão não é por você. Intercessão é por alguém. Deus vai colocar no teu coração, se você não se lembra de ninguém, Deus vai te mostrar agora quem é essa pessoa que você precisa interceder. Qual é a causa que você precisa interceder? Deus vai confirmar no teu coração nessa noite que Ele não te trouxe aqui à toa. Ele te trouxe para a partir da tua intercessão hoje. Deus pode estar mudando completamente a vida de alguém, famílias, casamentos, histórias, a partir da minha e da tua intercessão.